Olá, estamos aqui para falar poucas palavras sobre empreendedorismo. Nós optamos falar de uns tópicos, um dos mais importantes, que é a cultura empreendedora. Obviamente, nós estamos falando de uma disciplina do qual se fala da pessoa empreendedora, proativa, criativa, perseverante, o alterador de ideias, as modificações de ideia, a criação de novos mercados de trabalho. Nós optamos para falar sobre a cultura empreendedora direcionada ao povo brasileiro, direcionada à nossa nação brasileira. Demonstrar um pouquinho do que foi esses empreendedores que enalteceram e engrandeceram muito em nosso país. Para iniciarmos, nós temos que lembrar o seguinte: nós temos que nos referenciar, principalmente os jovens de hoje, o jovem aprendiz, os jovens da tecnologia, do qual eles ostentam a facilidade da informação, mas não ostentam as condições do histórico, do conhecimento. Como até aqui nós conseguimos alcançar os nossos objetivos de hoje. Portanto, a cultura empreendedora em nosso país tem na essência engrandecer ao povo brasileiro, principalmente porque nós vivemos numa época do militarismo. Os nossos pais, os nossos antecessores, eles tinham a obrigação direcionada pelo militarismo para que todos tivessem o quê? Um vínculo empregatício, tivesse uma obrigação para ter o registro em carteira profissional. O jovem de hoje não sabe que lá no passado os nossos pais eram identificados pela carteira profissional. Não era apresentação perante a autoridade policial, o RG. Por quê? Ou você tinha emprego, ou você tinha registro em carteira, ou você era considerado um mendicante vadiagem. E as autoridades conduziam até perante aos delegados de polícia. Ponto. Portanto, a organização estrutural em nosso país era direcionada para que o povo brasileiro trabalhasse com vínculo empregatício. Esse trabalho era hierárquico, superior, tinha fatores de burocracia, portanto, ele não tinha a característica de inovar, de criar, de inventar, de produzir. Essa liberalidade, essa liberdade da criação, da inovação que nós ostentamos hoje. Ponto. Outra característica fundamental que é bom lembrar, que aqueles donos de fábrica, aqueles empreendedores iniciais, eles davam oportunidade aos seus funcionários, mas eram questões raríssimas. Então, os desenvolvimentos da industrialização das ferramentarias, das fábricas, os empregados realizavam, produziam para ter o quê? Para ter um maior desenvolvimento na produção, na linha retilínea da produção de peça. Então, criaram as ferramentarias, criaram esses objetos que todos nós, indiretamente, aproveitamos hoje. Só que a cultura empregada nesse tópico do direito da patente, dos direitos autorais, ainda persiste até hoje. Vejamos, os homens que criaram lá no passado essas ferramentas não tinham reconhecimento desses direitos do patenteamento porque ele criou. Ele só tinha prestar o serviço, criar a ferramentaria e pertenceria ao dono da fábrica. Isso é uma cultura que ainda persiste. Observem os alunos de TI. Todo mundo sonha entrar na universidade, criar um software, patentear o seu software e lucrar com essa criação, com essa invenção. Essa criação, essa invenção, se você o fizer hoje perante o vínculo empregatício, perante a sua empregadora, obviamente esses direitos autorais sobre o programa de software será pertencente à própria sua empregadora. Você vê, ainda temos uma cultura que não houve uma grande reformulação estrutural na lei que assim a determina. Portanto, a cultura empreendedora
em nosso país tem o seu conhecimento do passado, que algumas características ainda persistem até hoje. Vários alunos de TI, os grandes desenvolvedores, os hackers, os craques, ficam imaginando, eu estudei tanto, trabalhei tanto, pesquisei tanto, externamente ao vínculo empregatício, desenvolvo um software e esse vai pertencer ao meu empregador só porque indiretamente eu obtive um conhecimento ou utilizei a ferramentaria do empregado? Ponto. Essa é uma das características que ainda persiste no nosso desenvolver, ok? Mas vamos ao objetivo da cultura empreendedora, retomando. Ponto. O empreendedorismo em nosso país iniciou-se na década de 80. Portanto, como já o disse, a queda do militarismo, o aumento do capital estrangeiro foi que ocorrera para ocorrer o desenvolvimento de nosso país. Tivemos alguns empreendedores que internamente foram aqueles empregadores que geraram as grandes reformulações em algumas estruturas da indústria padronizada. Houve alguns segmentos ou algumas empresas que usaram os empreendedores, os proativos iniciais. Bom, primeiro ponto a se destacar foram os desenvolvimentos iniciais. O segundo, as empresas, ponto certo, empreendedorismo foram dos marcos da evolução do desenvolvimento, na década de 80. Primeiro passo eram as empresas já formadas, muitas delas foram geradas pelo quê? Ambiente familiar. Diante da evolução do empreendedorismo, diante da reformulação das novas ideias, de novos objetivos, as empresas familiares também tiveram que se adequarem à competitividade, se adequarem a novas ideias, a conceder a criação de novos produtos, a reformulação de novos produtos e, por consequência, nascer a geração de novos empregos, novos modelos de empresa. Assim, nessa seara de acontecimento, dessa evolução industrial brasileira, nós podemos fazer os certos destaques. Não somente aqueles que tinham um vínculo empregatício, mas aqueles que gostariam de ser patrões. Essa é a ideia do empreendedorismo, é a criatividade. Primeiro passo, como ocorrera, só para lembrar, um grande marco de empreendedor, lá na década de 1900, que foi Henry Ford. Henry Ford, por exemplo, ele trabalhava na empresa, tinha uma ideia, pediu demissão, foi montar a sua fábrica, quebrou, aí depois voltou ao mercado de trabalho, passou de novo a ser empregado e depois montou essa grande empresa. Ele é um marco porque ele foi o que criou a ideia da produção retilínea das peças da fábrica. Então ele é um outro marco. Nós temos um outro marco que ainda persiste até hoje, que poucas pessoas não observam a importância dela. Nós temos, por exemplo, a Igreja Católica, que é um país sediado dentro de outro país e que ninguém lidera. Só que a criação, a estrutura dela é arcaica, mas ainda persiste na sua formação da evolução, mesmo com toda essa retomada que acontece no desenvolvimento econômico global do nosso país. Então, nós temos algumas empresas que a cultura dela persiste, acha que dá certo e continuam lucrando com essa atividade. Internamente, em nosso país, nós denominamos uma das características mais importantes do empreendedor, qual que é? A proatividade e a criatividade. Aquela pessoa que trabalha incansavelmente. Uma das características que foram desenvolvidas nas indústrias e que os jovens, quando passaram a ter essa liberdade e as pessoas passaram a observar internamente dentro das empresas, que muitas matérias-primas, elas poderiam ser aproveitadas. Portanto, essas empresas têm o caráter de o aproveitamento. Nessa sugestão das matérias-primas,
nessa questão da matéria-prima dos produtos industrializados, muitas formas de mercadoria eram perdidas. Aí, internamente, passaram a perceber o aproveitamento desses materiais. E esse aproveitamento desses materiais, os denominados nichos de mercado, passaram a criar novos produtos, aproveitar certas outras configurações que no passado não eram jogados fora. Por exemplo, nós sabemos hoje, em uma das condições para ser uma forma explicativa, nós temos hoje o plástico. O plástico é uma das situações que mais contaminam o ambiente. A sua degeneração leva muitos anos para que a mãe natureza extraia dela a decomposição. O plástico hoje é utilizado em vários outros segmentos, inclusive até para a produção de vidros ou com a espécie similar de vidro. Nós olhamos, achamos que aquilo é um material rígido e, na verdade, está sendo produzido pelo plástico. E assim nós temos o petróleo, assim nós temos outras atividades que nasceram as novas ideias, novas oportunidades, novos mercados de trabalho, novas prestações de serviço. E tudo isso gerando o quê? Riqueza, produtividade. Obviamente que esses serviços, essas atividades nasceram também o quê? Novas espécies de empresa, que antigamente era fábrica, dono de fábrica, banco e funcionalismo público. Nós éramos os nossos antepassados, os nossos antecessores, os nossos pais, direcionados ao vínculo empregatício. Hoje já não mais. Toda essa reformulação dessa cultura empreendedora adveio novas riquezas, novos valores sociais, novos comprometimentos com a sociedade, e aí foram nascendo o quê? Novas espécies de empresa. Nós temos em nosso ordenamento 9 tipos de espécies de empresa, categorizadas, mas temos também as terceirizadas, as cooperativas, as ONGs, todas elas com trabalho. Já que falamos do plástico, por exemplo, quantas pessoas menos favorecidas em nosso país dependem desse lixo e fazem um aproveitamento do plástico, né? Então, tudo isso é uma nova criação. Tudo adveio da evolução comportamental e do nascimento das novas ideias. Sabemos também que nós temos vários tipos de serviço que nasceram com o empreendedorismo. Sabemos também que quantas pessoas trabalham de forma informal ou na informalidade. Por ser o esteio de evolução, por ser o esteio da reformulação, o empreendedorismo, tanto é que o governo, ele é o que dá mais incentivos fiscais, é o que oferece maior oportunidade, porque é o que mantém o PIB brasileiro. Ora, nós estamos em crise econômica, sabemos da importância dessa crise econômica que assola o nosso país nesse instante, mas quem é empreendedor, quem está deixando o mercado de trabalho com vínculo empregatício, passando para a sua informalidade e muito buscando o aperfeiçoamento para buscar o quê? A realização daquele sonho. Obviamente que o ensinamento, o ponto estratégico da matéria empreendedora, eu não posso levar apenas com o objetivo de sonhar e realizar. Eu tenho hoje toda uma estrutura que me dá a formação, a informação e o desenvolvimento para nascer uma empresa sólida e metas de mercado a buscar. A cultura empreendedora, portanto, ela leva ao conhecimento do jovem ou daquele pretendente microempresário a cumprir certas obrigações, não somente querer o sonho realizado sem qualquer outra preocupação. Portanto, existem alguns classificativos. E como nós estamos falando de uma matéria aonde a pessoa, ela tem que ser a diferenciada, ela tem que ser aquela pessoa, como já dizia Aristóteles há 384 anos antes de Cristo. O dever de um citarrista é tocar citarra. O dever de um bom citarrista
é tocá-la bem. Portanto, se eu quero ser esse empreendedor de sucesso, que esse sonho meu seja pacífico, sólido e me dê continuidade, eu tenho que fazê-lo obedecendo certas regras de comportamento, esses pontos estratégicos. Como também, para ser diferenciador, nós buscamos dar ênfase ao povo brasileiro, porque os ensinamentos dos livros didáticos e até o material que está em nosso AVA, ele vem dizendo sobre os doutrinadores do passado. Algumas situações arcaicas mencionadas nos livros já não acompanham toda essa evolução comportamental. Então, buscando um pouquinho desse diferenciador, nós tentaremos colocar de forma singela o que, na verdade, acontece na própria Uni9. Primeiro passo, se houve a evolução comportamental do empreendedor, se ele buscou ser o diferenciador, se ele criou novas ideias, novas oportunidades, estabeleceu um novo desenvolvimento em nosso país, portanto, a própria educacional, a própria universidade, seja a Uni9 ou qualquer outras co-irmãs, tiveram que também colocar no seu ensino educacional a matéria de empreendedorismo. Portanto, as universidades são obrigadas a obedecer a essa evolução social. Nasceram, portanto, não somente a disciplina de empreendedorismo, quanto as outras que não faziam parte da grade curricular dos nossos antepassados. Por exemplo, gestão de pessoas, gestão de RH, gestão de tecnologia da segurança, de TI, governança, etc., criadas por força do quê? Do empreendedorismo. Por quê? Eu busco o quê? Um curso rápido, sério, na busca da formação mais branda. Por quê? A sociedade global, o aceleramento da profissão. Nós sabemos que temos que estar preparados. O empreendedor tem que estar preparado. O empreendedor pode ter uma boa ideia, mas hoje, se ele deixar essa boa ideia muito tardio, tentar concretizar posteriormente, com certeza alguém pode ter ela e passar pela frente. Portanto, oportunidade diferencia de ideia. Oportunidade é aquele momento exato. E naquele momento exato que passar a oportunidade, eu tenho que estar preparado. E eu só vou estar preparado se eu tiver o conhecimento, se eu tiver a sabedoria dos estudos, dos planos estratégicos, do plano de comércio, aquilo que eu quero fazer com que o meu sonho idealize. Oportunidade, podemos gravar aqueles 30 segundos após o início da partida e o centroavante perdeu o gol. E ele vai ficar 90 minutos esperando outra oportunidade. E ela pode não vir, ok? Por isso que tem a diferenciamento. Fatores que induziram de uma forma geral essa disciplina em todas as áreas do conhecimento. Em toda a grade curricular da universidade e nos cursos de tecnologia, seja eles qual for, tem aula de empreendedorismo. Qual o objetivo? Destacar ao jovem aprendiz, torná-lo um empreendedor, nascer internamente, externamente, com vínculo empregatício interno ou externo, ou para que ele aflore esse dom que muitos têm. Qual que é? A criação, o aproveitamento de nichos de mercado. Observem que o empreendedor, ele nasce indiretamente com aquilo que é o dom do espírito, o dom da criação, um dos fomentos da criação humana, o dom do espírito, que isso, inclusive, é protegido pela Lei de Direitos Autorais, é consagrada pela Lei de Direitos Autorais. Portanto, alguns nascem com essa dom natural, outros é aflorado, na busca desse conhecimento. E assim ficam totalmente protegidos para que tenha uma empresa de sucesso. Eu posso ser um empreendedor interno, aquele que trabalha, aquele que exerce e tem uma proatividade internamente na empresa. Eu posso ser aquele empreendedor externo,
aquele que tem a proatividade de inovar certas situações externamente. Ou eu posso ser aquele empreendedor que nasceu com o desenvolvimento. Eu disse, o jovem de hoje, ele tem a informação. Ele joga lá no pai dos burros eletrônico, entre aspas, e já tem a informação, mas ele não sabe como foi dura a tarefa curricular. Se nós pegarmos o objetivo do nascimento dessa universidade, essa cultura da nossa própria universidade, nós vamos buscar certos destaques, do qual, em particular, eu quis pontear para ver como é importante essa cultura empreendedora no ensino, na busca educacional, ok? De forma simples, nascer a cultura empreendedora em nosso país e ainda podemos dizer que está totalmente solidificada em nossa pátria. Primeiro passo. Por quê? O governo faz o acompanhamento de uma forma estatísticas dos empreendedores que montaram suas empresas e são catalogados em nome das pessoas jurídicas. São catalogados em nome das empresas que nasceram e quebraram, faliram. Portanto, eu sei quantas empresas são abertas, eu sei quantas empresas estão hoje no mercado de trabalho e sei também quantas fecharam. Eu não tenho o quê? O acompanhamento. Existe, portanto, essa falha governamental que ele não acompanha o empreendedor, a pessoa física empreendedora que criou aquela empresa e quebrou. Mas é também uma das características do empreendedor, qual que é? Aprender com seus próprios erros. Portanto, eu não sei se o empreendedor que montou aquela empresa, que foi mal no negócio, porque ele não tinha todo esse plano de negócio, não tinha toda uma estrutura, ele foi apenas pela emoção, para a idealização do sonho, sem qualquer catalogamento, sem toda essa formação, conhecimento, como é que realmente seja um empreendedor de sucesso. Tanto é vero que em nosso país nós tivemos um empreendedor que todo mundo leva em todas as cátedras da universidade, Silvio Santos. Silvio Santos teve negócio que ele montou e faliu. Dentro daquele segmento de mercado, dentro do segmento de comercialização de produtos eletrodomésticos, ele montou a empresa, esperava a lucratividade, competitividade e não deu certo, faliu. Mas ele aprendeu em outras situações com os próprios erros, ok? Obviamente, os empreendedores iniciais do nosso país tiveram enorme dificuldade, como todo mundo diante dessa evolução social, né? Se imaginarmos em todas as espécies aonde houve a evolução social, seja ela em que seara for. E na área do empreendedorismo também não fora de uma forma tão fácil, certo? Principalmente na época do militarismo, como já dissemos, e sim posteriormente. Hoje, portanto, buscando esses percalços, certo? Esse conhecimento científico, não dá formar uma empresa sem um plano estratégico. Não dá para formar uma empresa sem ter todo esse notório conhecimento da disciplina. Ser apenas um sonhador, ser apenas ter a proatividade, não lhe garante ter uma empresa de sucesso, ok? Portanto, ser visionário e somente ter a oportunidade não lhe garante ser uma empresa de sucesso. Obviamente que na criação de novas ideias, uma das particularidades iniciais é o empreendedor tem que ter a visão. Visão daquilo que ele objetiva, daquilo que ele sonha, né? Ter um nascimento da criação de algum produto. Ter uma visão importante para o empreendedorismo. Obviamente que quando você vai montar uma empresa, todo o trabalho logístico você já realizou. Todo o trabalho da formação da sua empresa você já pesquisou. Tudo aquilo, aonde vai ser, o que eu vou produzir, para quem eu vou produzir, de que forma eu vou produzir,
logística, local de fácil acesso, local de dificuldade, local de transporte. Então, tudo dependerá também da sua atividade laborativa, seja ela manufaturada, seja ela da logística, seja ela para o próprio empreendimento, ou seja para a prestação de serviço, certo? Você vê que em vários segmentos hoje, nós não precisamos mais ter algumas situações com os custos elevados que tínhamos no passado. A internet está aí, o mundo global está aí, muitas empresas hoje, muitos empreendedores hoje trabalham em seus próprios lares, em suas próprias residências, até com lucratividade maior do que quando era obrigado a ter uma sede comercial, uma sede empresarial, etc, etc. Então, antes de ser esse visionário, ou a implantação dessa visão que você teve, você vai ter que fazer todo um trabalho da linha de pesquisa. Mercado, capital, mercado concorrente, mercado fornecedor, o plano estratégico, etc, etc. Como nós buscamos demonstrar a questão da universidade, nós, para fazermos uma comparação, então nós buscamos demonstrar a Uninove. Em resumo, o objetivo dessa aula é demonstrar algumas características empreendedoras. É buscar aquele perfil dessa cultura empreendedora que ainda está sendo solidificada em nosso país e que mantém esse PIB estrutural. Observam que, inclusive, recentemente, saiu na mídia como é importante o empreendedorismo nessa época de assolamento do alto índice de emprego, certo? Essa cultura empreendedora, ela tem como seu qualificativo as regras de comportamento. Então, como nós vamos falar da Uninove, nós separamos alguma coisa. Primeiro, valores da administração estratégica. O que é a Uninove? A Uninove nasceu numa pequena escola, passou pelo caminho da pedagogia, veio a escola infantil, veio o centro universitário e virou uma das maiores empresas universitárias desse país, do qual nós temos orgulho de estar aqui. Com o primeiro passo, comprometimento social. Oferecer aos alunos de baixa renda, oferecer aos alunos da escola pública o mesmo competitividade para enfrentar o mercado de trabalho. Então, tem esse compromisso com a sociedade. Segundo, em seu plano estratégico, extraímos a logística que suas instalações são o quê? Próximas aos terminais rodoviários e do metrô. Qual? Menor custo para os alunos, menor custo na questão de locomoção para todos os colaboradores, sejam eles diretos ou não. Mais comodidade, facilitando a todos. Menor despesa, maior comodidade e menor tempo de locomoção. Custo-benefício. Se a locomoção em São Paulo é altíssima, é cara. Nós perdemos a nossa atividade laborativa, em média, em São Paulo, de 4 a 6 horas para se locomover. E aí gerou o quê? Diante dessa possibilidade de estar em pontos estratégicos devidamente instaladas, favorece a nós o quê? Fatores que agregam ao empreendimento, melhoram o marketing da empresa. Visão da Uninove. Aonde eu quero chegar? Oferecer a graduação nas regiões metropolitanas onde o acesso universitário é precário ou inexistente. Ser uma das melhores e maiores universidades do país. Fundamental. Em todas as reuniões com os nossos pró-reitores. Valores éticos e morais, essência do empreendimento. A seleção de seus funcionários escolhidos, extrema capacidade, produtiva, competente, agregada ao quê? Aos padrões éticos e morais. Realizado através do quê? Do RH e da triagem. Todos, sem exceção, seja colaboradores diretos, sejam colaboradores indiretos. Os professores que se destacam, a sua formação, a sua graduação e a sua experiência pedagógica. Assume a responsabilidade social.
todo empreendimento ele tem um grande desenvolvimento no local onde produz. E a Uninove não seria diferente. Procede o desenvolvimento ao local, gerando emprego, renda, estabilidade ao redor da universidade. Basta analisar aonde ela nasceu agora, os recentes, dois últimos campos, Santo Amaro e Vila Prudente. Sendo que Vila Prudente já tinha todo aquele amparato municipal, residencial, etc. Mas Santo Amaro, um grande desenvolvimento no local. Era um terreno de uma fábrica e hoje não. Hoje tem os terminais rodoviários, tem o shopping ao lado, tem SESC, tem SESI. Todos aqueles que acompanharam esse desenvolvimento faz afirmar o que é o estudo do empreendedorismo em nosso país. Portanto, nós sabemos que onde está a universidade, advém o quê? Novas empresas, novos empreendimentos, bares, restaurantes e vendedores. Missão, o que fazer? Oferecer cursos de graduação, iniciando pelos valores pedagógicos, éticos e morais. Para quem? Para a população de baixa renda. Tanto é que a mensalidade, ela tem o seu diferencial também. Para que tenham o quê? A mesma oportunidade na busca do quê? Do conhecimento. Por consequência, no mercado de trabalho. Onde? Facilidade de acesso. Como? Desafio, competir com as melhores universidades do país. Espelhando em quê? Nas universidades públicas. Os conteúdos programáticos. Tece as suas redes de relações universitárias. O chamado feedback, que é uma das características do empreendedor. Saber o que está acontecendo, análise de mercado, fornecedor, consumidor. Conteúdos programáticos na universidade pública. É um diferenciador. Os educadores dessas universidades públicas integram o corpo docente da nossa universidade. Diferencial competitivo. Ter o diferencial competitivo em todo o seu empreendimento. Por isso está sempre fazendo análise de mercado. Por isso que os senhores, em cada semestre, também têm que produzir avaliação do corpo docente. Avaliação de toda a estrutura. Para o quê? Para aprimorar, para engrandecer, para valorizar a preocupação com o graduando. Com que finalidade? Ser uma das melhores e maiores do país, atrair e manter interesses financeiros de outras entidades educacionais. O brainstorming, stakeholders. Reconhecimento da solidez e a capacidade de criar novos empreendimentos. Cursos. Tanto é vero que essa tecnologia adveio no início de 2007. TI, a formação, jogos digitais. Quem ia imaginar que nós teríamos cursos profissionalizantes de governança de TI, gestão de pessoas? Quem ia imaginar que hoje eu tenho que ter um curso especializado para quem vai trabalhar em recursos humanos? Então, esse é o grande empreendimento. Essa é a grande evolução. Tudo gerado do quê? Das novas ideias, dos novos mercados, de tudo isso que nós crescemos. Meta da Uninove, a execução que se pretende atingir. Qual é a meta? Solidez duradoura, a contínua avaliação da melhoria do ensino-aprendizagem. Por isso que é interessante responder. Ah, mas só aqui na universidade? Não. Vamos fazer duas aspas. O Reclame Aqui é um dos softwares, ou aplicativo, ou site que mais nós acessamos e reclamamos, porque é uma ajuda ao consumidor. Fecha aspas. A Uninove também. Tem que acompanhar. Nós vamos descobrir aquilo que vocês aprendem na disciplina, o chamado o quê? Os pontos fortes, fracos, fraquezas e oportunidades. Ser uma das melhores universidades do país, a abertura de novo campo, na média, a cada 4 anos. Desculpem, isso aqui é um tópico do professor. Só pela experiência, pelo tempo aqui na universidade, eu tiquei, mas em média foi isso que ocorreu nesses últimos anos. Tudo isso sem deixar de fazer com que todos os seus colaboradores honrem o compromisso dessa instituição de ensino. Fundamentalmente, levar um marco, o esteio fundamental da universidade. Qual que é? Levar o conhecimento à outorga segura
do emprego e da sustentabilidade. Essas foram as simples palavras desse professor. Meu muito obrigado a todos vocês.